Então, Emanuel, agora vamos esquecer um pouquinho, não esquecer tanto, porque a sua empresa também já é uma rede social, mas aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como começou, como você teve essa ideia de criar Sempre Update. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho. Antigamente os sites estavam em alta. Então, quando eu comecei com o Sempre Update, basicamente foi na época da AOL. Na época que as pessoas recebiam aqueles CDs em casa com alguns minutos de conexão de escada, né? Então a gente tinha aí aquela conexão lenta pela linha fixa e que a gente aproveitava a madrugada para se conectar, né? Então, para subir uma foto era um sacrifício, mas para escrever um texto não era. Então, primeiro a gente tinha esse site, na época era o Villabol, se não me engano, e aí eu comecei lá, né? Então, eu fui seguindo o que eu gostava. Então, eu fazia do Sempre Update o meu diário. Só que eu não achava, nunca imaginei na vida que alguém iria gostar de Linux também. Veja, eu lá no interior de Pernambuco, que eu sou pernambucano, querendo aprender mais sobre Linux, um sistema que não era tão antigo quanto o Windows, e essa questão do Windows era muito forte, acho que o Windows 98 naquela época, e o Linux já era um sistema diferenciado, já era um sistema até então desconhecido, já era um sistema que estava amadurecendo, estava engatinhando. Então o Windows é, ficou de lado para mim porque eu queria aprender mais, que a minha área sempre foi tecnologia. Eu era aquele menino do computador, né, da cidade. Então todo mundo sabia que eu trabalhava com isso. E eu queria aprender mais. E o Linux foi uma porta de entrada. Eu fazia meus registros das minhas descobertas. Porque se eu morava no interior, não tinha apostila de Linux. Então eu ia fazendo lá minhas atualizações, meus comandos, e ia registrando o que eu descobria. Então, quando um belo dia eu olhei, tinha 111 pessoas acessando o meu site, e eu falei, mas como assim? Ué, Linux é uma coisa tão inusitada. Tem mais alguém querendo aprender sobre isso. Então eu comecei a ler mais e a compartilhar mais. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo, né? 1.000 visitas por dia, 2.000, 5.000, 20.000 e por aí foi. Então eu não esperava hoje impactar 2 milhões de pessoas todos os meses. Nunca que eu imaginei uma coisa dessa. E aí é onde entra a fala anterior que eu tive, né? Você tem que ter uma linha de conteúdo ou você precisa ter suas verdades para que as pessoas se identifiquem e comecem a seguir você. Então, isso é a grande sacada. Então, o meu assunto sempre foi Linux. Hoje, óbvio, a gente abraçou mais conteúdos, mas inclusive o Android é Linux. O Unix é o primo do Linux, que deu origem, inclusive, ao iOS, que é o sistema da Apple, ao macOS e tantas outras coisas. E com o passar do tempo, a gente viu que gigantes como o Google, o Amazon, a própria Microsoft, que criou o Windows, usa Linux em seus servidores. Então, o Linux hoje se tornou uma ferramenta extremamente comercial, né? E as empresas estão cada vez mais buscando Linux, porque é um sistema seguro, é um sistema com baixo nível de travamentos, ao contrário do Windows, e também com quase nada de vulnerabilidades e vírus. Então, é muito complicado um malware ou um hacker tentar invadir, né, um Linux, porque ele precisa ter acesso presencial, vamos dizer assim, acesso físico. Já no Windows não. Botou um pendrive mal elaborado, já contamina, já acaba com tudo, aí vai ter que formatar e vem todo aquele transtorno. E uma coisa interessante, o termo correto para um hacker mal intencionado é cracker, não é hacker. Então, hacker é a pessoa que estuda para alimentar, para fomentar, para se aprofundar. E o cracker é o mesmo cara que aprende, só que usa para um lado negativo, vamos dizer assim. Passada, que eu não sabia dessa informação. Eu achava que hacker era tudo igual e nenhum prestava. Mas alguns hackers prestam, amigo, pode ter certeza. A gente já sabe que hoje, basicamente, você está disponível para o seu site. Mas antes de trabalhar com o seu site, você trabalhava com o quê? Antes, eu sempre fui muito tímido, né? Então, eu criei coragem, não sei de onde, e saí do interior e fui pro Recife sem conhecer ninguém. E aí todo mundo achava que eu tava indo pra casa de família, mas eu não tava indo pra casa de família, né? Eu nunca fui pra casa de família logo que eu saí do interior para ir para Recife.
Foi aí quando começou uma grande aventura. Primeiro, eu tive que criar coragem para falar com pessoas desconhecidas, porque como eu era muito introspectivo, eu não conseguia fazer isso. Então eu fui para lá, passei todas as questões que vocês puderem imaginar. Quem conhecer aquela música Zé Matuto foi à praia, foi comigo. Tudo que aconteceu ali naquela música aconteceu comigo. Sem tirar nem pôr, mas eu acho que ainda tinha mais umas coisinhas. Então, assim, eu comecei a trabalhar na Oi, né? Então, na Oi entrei como operador. Foi até no mês de agosto, acho que 2007, 2008, eu não lembro muito bem o ano, não lembro, faz algum tempo. E comecei como operador, depois eu fui trabalhar no contato ativo, que é quando você liga para as pessoas para oferecer produtos, né? E o receptivo é receber ligações. Então eu trabalhava no 10331, famoso 10331, na Oi. E depois eu fui trabalhar no back-office, que é a área que você resolve o problema dos outros. Você só trabalha com problemas, com reclamação. Então imagine uma pessoa tímida ter que ter coragem de ligar para alguém ou para dizer que a reclamação dela procede ou não procede e dizer à pessoa, olha, você não vai receber esse estorno na sua fatura porque a cobrança é devida. Então isso para mim sempre foi algo muito difícil, muito complexo. Então eu comecei a minha jornada a partir daí. E aí em breve, mais à frente, eu me candidatei para ser supervisor, fui aprovado. Depois fui ser assistente de operações, que era como se fosse um vice-coordenador de operações. Quem é da área vai saber muito bem. Mas sempre foi assim. Então eu sempre me esforcei muito para conseguir o que eu queria. E não foi com o auxílio de ninguém. Acreditei em mim, acreditei em Deus e fui. Né? Então, antes era isso, mas em paralelo eu continuava com o meu site, escrevendo, porque eu acho que em algum momento das nossas vidas, você pode estar lutando, trabalhando em prol dos sonhos dos outros, e chega em algum momento que você precisa trabalhar nos seus sonhos, a seu favor. Então eu disse, não, eu não vou largar a mão do meu site, eu preciso continuar, eu preciso manter, né? Mas eu não tinha essa perspectiva de que o site se tornaria algo comercial com o passar dos anos. E foi o que aconteceu. Então, Manuel, como você mesmo falou, que você tinha que cuidar do seu site, tinha que realmente investir nele. Diante disso, eu fiquei bem curiosa em saber o que é que te faz ter vontade de trabalhar diariamente nisso, porque nós sabemos que qualquer trabalho hoje em dia é difícil, principalmente quando ele é nosso. Partiu da gente a ideia. Então eu queria saber qual é. Duas coisas importantes que a gente precisa ter em mente. Primeiro, o nosso cliente. O que é o cliente? É o leitor, é o cara que acessa o site. Então imagine você entrar num site que já tem o nome sempre update, sempre atualizado, e encontrar notícia velha. Já é uma gafe gigantesca. Em segundo momento, como o site é sobre Linux, macOS, Android, segurança, né, que revela aí as vulnerabilidades e outras coisas, então a gente precisa ter novidade todo dia. E a gente precisa ter novidades profissionais, com fonte checada, para que a gente não cometa erros e acabe publicando a fake news, que a gente também está nessa era da fake news. E como é um assunto de nicho, o Linux hoje no Brasil é um assunto escasso, né? Fora do Brasil, como os Estados Unidos, hoje em dia as universidades elas já abraçam o Linux, né? De uma maneira muito maior do que no Brasil. Então a gente foi, eu fui por esse viés, né? Eu pensei nas pessoas. Então eu segui em frente e aí mais pessoas gostaram e gostam do nosso trabalho até hoje, porque hoje não sou eu mais sozinho, né? Eu tenho uma equipe comigo. Então, as coisas foram evoluindo. Então, a primeira coisa que eu penso é na pessoa que precisa do conteúdo e que, assim como eu lá atrás, começou a querer aprender sobre Linux e não tinha apostila e não tinha conteúdo, o quanto tem hoje, eu acho que não há nada melhor do que você dar um Google hoje nas buscas e encontrar um resultado. Então, a melhor coisa que existe. Então, eu penso nisso, em fomentar cada vez mais, ter mais conteúdo diverso, mas sempre focando no Linux. Bom, Emanuel, a gente sabe que você vem percorrendo aí um longo caminho, né, principalmente no site Sempre Update, e eu queria saber de você qual foi a sua maior conquista em todo esse tempo de trabalho.
Olha, a maior, modesta parte, foram várias, mas a mais recente foi um concurso que teve pela Brasil Líderes em São Paulo, onde o Sempre Update ele entrou numa votação com diversas outras empresas, né? E eu fui pego de surpresa ao saber essa votação. E nós vencemos, né? Na nossa categoria. E aí eu recebi um título de comendador, que inclusive foi publicado no Diário Oficial. E também eu recebi o título de embaixador da qualidade no estado de São Paulo. Eles fizeram lá uma festa no Sírio-Libanês, no Clube do Sírio-Libanês, que é muito famoso, muito conhecido. Foi uma festa black tie. Eu não pude ir, até por questões de pandemia, porque caiu justamente na época da pandemia, então eu não achei conveniente ir. Eu preferi ficar em casa, receber meu certificado, receber minhas condecorações em casa com toda segurança. E a festa com certeza deve ter sido muito bonita, né? Então esses dois títulos, para alguém que está no interior, para alguém que é nordestino e você está numa cidade como São Paulo, o coração do Brasil, né? O centro, vamos dizer assim, comercial do Brasil, para mim foi muito significante, né? E outra coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer e aconteceu. Então a vida tende a me dar essas surpresas de vez em quando, né? Quem sabe, se eu for concorrer novamente a alguma categoria, dessa vez eu vá, né, com a vacina em dia. Então, é isso que eu penso. Eu acho que a mais recente foi essa, mas tiveram muitas outras. Muito bacana. Recentemente no São João recebemos o embaixador, mas estamos aqui diante do comendador José Manuel. Ai, Emanuel, desde já quero parabenizá-lo a você por suas conquistas, por esse título. E também agradecer a você por ter topado essa ideia, por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente, né? E eu espero também que o pessoal de casa tenha gostado, que o pessoal compartilhe, comentem e tragam novas ideias para a gente trazer para cá também, né, Jadson? Exatamente. Nós vamos precisar muito de vocês. Nós temos, logicamente, né, algumas pessoas que já estão prontas para estarem aqui conosco, mas a sua opinião é muito importante para nós. E gostaríamos de ressaltar só mais uma vez que o nosso episódio 1 é um oferecimento do Sempre Update, o site do nosso amigo José Manuel. Obrigado, Manuel. Eu que agradeço, pessoal, e desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Então, começar, continuar e ter consistência, né? Acho que é o grande segredo. Boa sorte para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, porque eu arrotei, eu mastiguei os dentes. Cadê teu Satanás? Olha pra ali, fala oi. Oxe, era pra dizer depois disso, Então como tô querendo dizer olá pessoal, e dizer oi, gente.